Olá, aqui é o Marcelo Vieira do Investidor de Sucesso. Nesse vídeo eu vou te ensinar como fazer os seus investimentos. Então, depois que você fez o planejamento financeiro, você precisa começar a investir, né? E então, como eu estou te ensinando nessa série Sucesso em Forex, eu quero te ensinar sobre o investimento que atualmente tem me dado os melhores resultados e que eu acho que tem tudo para continuar dando os melhores resultados daqui para frente. Então, isso é um mercado de Forex, né? Mas antes de falar especificamente de Forex e como isso funciona, eu queria te falar sobre o poder da simplicidade. Depois de anos investindo, eu cheguei à conclusão que o que melhor funciona são as coisas mais simples, tá? Isso independente de qual seja o mercado, seja Forex, Bolsa, Fundo Imobiliário, renda fixa, enfim. O mais simples é o que funciona melhor. Tá? Muita gente acha que para você investir de maneira muito sofisticada você precisa investir de forma muito complicada. Isso não é verdade, tá? As pessoas que conquistam os melhores resultados são as pessoas que investem da forma mais simples possível, tá? Porque aí elas não se enrolam e acabam conseguindo executar de maneira eficiente. Então, como se investir, né? Por exemplo, no mercado de Forex? Como que se opera com o robô, né? Operar automaticamente com o robô, como que funciona isso? O mercado de Forex, assim como todos os outros mercados de renda variável, a gente vai ganhar dinheiro como? A gente vai comprar e vender ativos financeiros, no caso moedas, né? Então, por exemplo, o que o robô faz? Ele analisa o gráfico, tá? Por exemplo, de moedas como o dólar, o euro, a libra, e enfim, e ele analisa padrões. O mercado ele não para, ele mexe, vai para cima, vai para baixo, vai para cima, vai para baixo, e com o tempo, pela forma, pela dinâmica, pela questão econômica de o que faz movimentar as moedas e pela questão emocional dos investidores investindo, o preço acaba fazendo padrões, tá? Ou seja, ele não sobe reto, ele não cai reto, ele vai e vem, ele faz padrões que os robôs conseguem identificar nos gráficos, tá? Eu não vou ir a fundo aqui porque, como eu falei, o negócio é a simplicidade. Então, só para você entender. E o robô pega uma estratégia, quem desenvolveu um robô analisou o gráfico, desenvolveu uma estratégia, colocou uma forma de limitar o risco, maximizar o ganho. O robô analisa o gráfico 24 horas por dia, o mercado de Forex fica aberto 24 horas por dia, e de segunda a sexta, né? Então ele analisa o mercado, vê qual é a hora de comprar determinada moeda, por exemplo, porque de acordo com o padrão gráfico tem uma grande chance, por exemplo, aquela moeda, o valor dela subir. Então depois que subir, vende-se a moeda mais caro e a gente realiza um lucro. Tá tudo isso feito sempre de forma 100% automática. Então, a única coisa que a gente precisa saber avaliar é ter uma noção de como isso funciona, saber controlar o risco para não arriscar demais por operação e analisar o resultado dos robôs para escolher quais robôs que a gente vai utilizar, né? A gente não precisa saber exatamente. Quem quiser, claro, ir mais a fundo, é sempre interessante, mas você não precisa entender de estratégias de trading, né? Essas operações no curto prazo se chamam trading. Você não precisa entender de trading para obter bons resultados, né? Muitos robôs não te mostram qual estratégia eles utilizam, você só analisa o resultado. Alguns poucos ensinam também como investir, qual que é a estratégia de fato, tá? Mas quais são as vantagens então de investir dessa forma? É muito simples, é bem mais simples só aprender a como funciona o mercado, a escolher o risco e escolher qual robô utilizar, do que você ter que aprender a você mesmo definir quando comprar, quando vender, escolher os padrões que você vai desenvolver uma estratégia, quais padrões você vai utilizar. Tudo isso dá para ser feito, mas é muito mais complexo, né? Só aprender como escolher o robô, sem dúvida, é muito mais fácil. E você também não precisa perder tempo acompanhando, né? Você vai lá, aprende. Eu ensino tudo isso passo a passo no curso Sucesso em Forex. Eu coloquei tudo de uma forma bem didática para que você consiga entender exatamente como fazer. Mostro no vídeo para que não tenha dúvidas realmente. E então você vai definir isso aí
e vai ter a vantagem de o robô ficar operando para você, você não vai precisar ficar acompanhando o mercado diariamente, você pode parar para olhar, por exemplo, uma vez por semana, né? Então agora eu queria te levar numa excursão, mostrar um pouco mais de detalhes, os resultados de alguns robôs, comentar um pouco mais, para que você tenha uma noção do que é possível fazer. Tá legal? Então vamos lá para a tela para a gente acompanhar isso. Bom, então veja no exemplo na tela um robô, eu vou te mostrar aqui em mais detalhes, tá? O que é isso aqui? É o total de ganho, por exemplo, isso aqui é uma conta real, tá? Com dinheiro real. Então, um total de ganho de 183%, tá? Desde maio de 2012. Então, ele faz uma média aqui do ganho diário, né? 0,12%, do ganho mensal, 3,77%, do drawdown, 7,99%. Drawdown é o quanto caiu. Por exemplo, já teve momentos aqui, ó, teve uma alta forte aqui. Aqui, por exemplo, se você acompanhar meu mouse, teve um momento de queda, ou seja, começo de, por exemplo, janeiro aqui, finalzinho de dezembro, janeiro de 2014, ele caiu, ele só foi recuperar lá para final de março, começo de abril, né? Então, ou seja, esse período de queda do capital, né, se chama drawdown. São os fatores mais importantes aqui em relação ao valor de que tem investido na conta e tudo mais, mas o que importa para a gente é a porcentagem, né? Então, veja só, 3,77%, uma rentabilidade fantástica, muito boa, quase 4% ao mês, com um drawdown realmente muito baixo, aí praticamente de 8%. Então, ou seja, a gente não precisa acompanhar exatamente, entender exatamente a estratégia. A gente tem que ter uma noção de como ele opera, quantos por cento a gente pode escolher quantos por cento arriscar por operação e como que a gente vai, como que é o decorrer dessa estratégia, né? Qual que é o resultado e colocar para rodar da mesma forma na nossa conta. Então vamos para um outro exemplo aqui, o ganho de 53,5%, uma média ao mês mensal de 6,45, muito alta, um drawdown muito baixo de 6,77. Por exemplo, aqui já uma conta com menos tempo de conta, desde fevereiro de 2014 até aqui outubro de 2014. Vejam que poucas quedas, ou seja, o drawdown pequeno, mas ele sobe entre vai e vem, né? Então realmente outro robô com realmente aparentemente sendo bem consistente, muito interessante. Aqui um outro robô com uma média de 5,61% ao mês, rodando desde julho de 2013, drawdown máximo de 16%, um drawdown máximo de até 25 a 30% é algo aceitável, tá? Mais do que isso começa a ficar realmente muito grande o drawdown, sendo que quanto mais tempo de conta a gente tem para analisar, mais segurança isso passa para a gente. Então, claro que para quem está começando na renda variável, cair 16% no capital, você tem, sei lá, 10 mil, cair para 8.400, pode assustar muito. Mas você tem que se acostumar com renda variável, porque sem risco não tem alto retorno, tá? Então você tem que manejar o risco, mas você tem que correr risco, não tem jeito, né? E para que possa ter aí um crescimento realmente grande na sua conta. Por isso que eu recomendo que você também faça outros tipos de investimentos, mas que vale a pena você fazer um planejamento investir de uma maneira mais sofisticada, mesmo correndo um pouco mais de risco, mas com uma possibilidade de você ter um alto retorno e ter realmente dar uma alavancada, uma acelerada muito grande no seu potencial de lucro, e dá para fazer isso com consistência, com conhecimento. Basta você, é fácil, né? Basta você selecionar bem os robôs, controlar bem o risco e ir sempre acompanhando e analisando seus investimentos, mas eles operam de forma automática. Aqui um outro robô rodando desde janeiro de 2012 com 2,75% ao mês, drawdown de 8,49%, ou seja, bem consistente também. Algum período aqui mais lateralizado, entre vai e vens, ele está tendo um bom resultado, né? E a gente pode então escolher
qual ou quais robôs. Quanto mais dinheiro, eu recomendo que você rode mais robôs na sua conta, diminua o risco por operação de cada robô e rode vários e faça um mesclado, né? Porque enquanto de repente um está perdendo, o outro pode estar ganhando, e com isso a gente faz uma curva de capital mais ascendente e também dá para melhorar um pouco a rentabilidade. Então é assim que funciona. Você entende como funciona o mercado de Forex, você aprende a base do mercado, como que funciona a questão de conta, de lote, de como comprar e vender na plataforma. Você coloca o robô lá, que é bem simples para funcionar automaticamente. Você pode colocar ele num servidor para não ter que rodar da sua máquina, ele fica lá 24 horas por dia no servidor. E então você escolhe qual ou quais robôs você vai utilizar para começar, e depois você vai acompanhando, pode ir adicionando mais robôs, verificando estratégias e tudo mais, né? No curso Sucesso em Forex eu te mostro exatamente como fazer tudo isso, como configurar, quais robôs eu estou utilizando e com qual configuração, tá? Para você ter realmente tudo pronto, para que você consiga dar esse passo, começar a investir, já começar com uma base, e realmente você tem tudo para fazer bons investimentos e ir muito longe participando desse mercado que apresenta um potencial realmente incrível. Tá legal? É isso aí então que eu tinha para falar nesse vídeo. Continue nos acompanhando na série do Sucesso em Forex, esse treinamento exclusivo, tá legal? Então um grande abraço e até a próxima.